Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo e vou gravar uma série de outros videozinhos no intuito de auxiliá-los na melhor compreensão da matéria. Infelizmente, no momento, nós não podemos estar presencialmente em sala de aula, o que é uma pena. Eu já estou morrendo de saudades, amo muito estar em sala de aula, mas é um caso que foge ao nosso controle, né? E que a gente espera, com fé em Deus, que em breve tudo isso passe. Mas por hora, nós temos que aproveitar, vamos dizer assim, a tecnologia, né? Para nos aproximar. Então, o nosso contato, pelo menos a partir de agora, e não sei até quando, ele será online, né? O contato tecnológico. Eu vou fazer vários videozinhos curtos para que eu consiga subir esse vídeo para o YouTube e também para não cansá-los muito. Eu tentei gravar vídeos maiores e não carregou no YouTube. Deve ser uma inexperiência minha, né? Na carreira de YouTuber. Mas vamos lá, o importante é um vídeo bem caseiro, é mambembe, é made in Juliana. Mas o importante é que vocês consigam pelo menos compreender melhor a matéria. Eu encaminhei no sistema, vou estar postando, né? A matéria que vocês têm por enquanto é a matéria sobre inquérito policial, que é a videoaula de hoje, tá? Eu vou postar logo mais sobre ação penal. Bom, o inquérito, ele é uma matéria muito gostosa de ser estudada, é fácil, não é nada complicado, porém é um pouco extensa. Há vários artigos no Código Penal, que aliás eu vou lê-los, e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Então peguem ali o Vademecum, o código, o celular, o que vocês quiserem, mas acompanhem a leitura, porque são muitos artigos, né? Bom, o que é inquérito? Inquérito, ele é um procedimento investigativo, ou investigatório, como queiram, preparatório de uma ação penal, e ele é de caráter administrativo. Inquérito não é processo. Inquérito é um procedimento de investigação administrativo que visa propiciar o processo. O inquérito, ele é de competência da Polícia Judiciária, é o nome correto, que geralmente é a Polícia Civil, mas também poderá ser a federal em crimes federais. E ele destina-se a investigar a autoria e a materialidade de uma infração penal. Para que serve o inquérito? Ele visa fornecer elementos probatórios suficientes para que o órgão acusatório, que geralmente é o Ministério Público, mas poderá ser também a vítima, né, o ofendido, em crimes de ação penal privada, para que esse órgão acusatório ele tenha em mãos elementos suficientes para oferecer a denúncia ou a queixa, né, a peça inicial, e então dar início a essa ação penal, dar início ao processo. Então, a finalidade precípua do inquérito é formar a convicção do órgão acusatório para o oferecimento da peça inicial. Só que o inquérito ele tem outra finalidade também, que é colher as provas periciais consideradas urgentes e não repetíveis em juízo. Existem provas que ou você colhe naquele momento em que ocorreu o crime, ou elas vão se perder com o tempo. E muitas dessas provas, elas não têm como serem refeitas, repetidas em juízo. Um exemplo, que aliás é o melhor exemplo, é o próprio exame de corpo de delito. Né? Exame de corpo de delito, eu sempre falo em sala de aula, já comentei, não é o exame num cadáver, pessoal. Se for um homicídio, sim, a gente vai periciar o cadáver também, logicamente. Corpo de delito é o conjunto dos vestígios deixados pelo crime. Então é periciar não só o cadáver num homicídio, mas todo o local. Por isso que a polícia ela costuma isolar o local com aquelas fitinhas amarelas. Isso não é só em filme americano, né? Na prática deve ocorrer também aqui no Brasil, para evitar que pessoas pisem no local e talvez desapareçam, sei lá, com uma impressão digital, com uma pegada, ou levem embora algum objeto importante para a investigação.
Então, é um procedimento investigatório preparatório da ação penal. A incumbência é da Polícia Judiciária, como eu acabei de falar para vocês, a civil ou a federal. Porém, não há só o inquérito penal. Existem alguns outros procedimentos de investigação realizados por outras entidades, outros órgãos. A exemplo, a CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um procedimento de investigação realizado pelos parlamentares, portanto, pelo Poder Legislativo. É uma função até anômala, né? Vamos dizer assim, porque a investigação é da polícia, né? E nesse caso seria do Legislativo. Uma sindicância administrativa é um outro exemplo. É uma investigação feita no âmbito administrativo para apurar eventuais infrações praticadas por funcionários públicos e que visa dar ensejo a um processo administrativo ético disciplinar. Que mais? Podemos citar o inquérito civil, que vocês já estudaram. Inquérito civil, ele é de incumbência do próprio Ministério Público e ele visa dar ensejo a uma ação civil pública para apurar lesão a direitos, interesses difusos ou coletivos. Então, o inquérito policial não é o único procedimento de investigação, embora seja o principal. Isso está no artigo 4º do CPP. Vamos para a leitura. Estou com o meu vadimecozinho aqui, o meu mini vadimeco. Diz assim no artigo 4º, acompanhe. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e sua autoria. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função, que é o que eu acabei de comentar. Também nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 144, ele é um pouco extenso, que menciona que é incumbência da Polícia Civil, da Federal, a elaboração do inquérito policial, que é a matéria precípua de hoje, o famoso IP. Como que tem início um inquérito policial? Através da notícia criminis, da comunicação do crime à autoridade policial, o delegado. Ele não tem bola de cristal, né, gente? Então, ele não tem como cair do céu o crime, a informação. Ele precisa tomar conhecimento. E ele pode tomar conhecimento desse crime de diversas maneiras. Por exemplo, pelas suas atividades de rotina. Sei lá, a polícia está fazendo uma ronda e verifica, descobre, presencia um delito. Porque a própria vítima do crime foi diretamente lá e comunicou ao delegado. Porque alguém fez uma denúncia anônima, a chamada delatio anonymis, comunicou o crime anonimamente. Isso tudo se chama cognição imediata. Eu enviei para vocês a matéria, então vocês acompanhem lá também. Espero que tenham lido já. Cognição imediata ou direta é quando a notícia criminis chega aos ouvidos da autoridade policial nessas formas que eu acabei de falar. A comunicação direta da vítima, uma denúncia anônima ou ronda policial, atividades de rotina da polícia. Também poderá essa notícia criminis chegar ao conhecimento do delegado por requisição, requerimento ou representação. Não confundam essas três peças. Requisição é exclusiva do juiz ou do promotor. Requisição é só da autoridade policial ou ministerial. E requisição equivale a uma ordem. É uma exigência legal a qual o delegado tem que cumprir. Não é bem ordem, porque juiz e promotor não estão acima do delegado, né? Eles estão no mesmo nível hierárquico. Mas é semelhante, é uma exigência. Requerimento é em crimes de ação penal privada. Ou pode ser em crimes de ação penal pública incondicionada, a PPI,
quando a vítima chega, comunica o crime ao delegado e ela exige que seja feita a instauração por escrito. Então, faça um requerimento. E representação também é da vítima em crimes de ação penal pública condicionada. Então, requisição, representação, requerimento entram na chamada cognição indireta ou mediata. E por fim, nós temos a cognição coercitiva, que é através da prisão em flagrante. No momento em que o indivíduo criminoso é preso em flagrante e ele é apresentado à autoridade policial, logicamente que naquele momento ela toma conhecimento do delito, tá? Então, cognição imediata ou direta, cognição mediata ou indireta e cognição coercitiva. Agora eu vou explicar para vocês o início do inquérito em cada espécie de crime conforme a ação penal. Crimes de ação penal pública incondicionada, condicionada e privada. Começamos com os crimes de APPI. No artigo 5º, vocês têm assim a leitura. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Não está escrito ali, mas leia-se no caput, nos crimes de ação pública incondicionada. Tá? É incondicionada. Na incondicionada, o inquérito poderá ter início de ofício, é a maioria das vezes é o que ocorre. Quando a autoridade policial tomar conhecimento de um crime de APPI, não é que ela pode, ela deve instaurar o inquérito e proceder às investigações. É uma consequência lógica do princípio da obrigatoriedade que nós estudamos. Então, a autoridade policial é obrigada a abrir inquérito, sob pena de responder criminalmente e até administrativamente. Nesse caso, quando é de ofício, a peça que vai dar início ao inquérito é a portaria. Pode ser também que haja uma requisição do juiz ou do promotor em crime de APPI, e nesse caso, a própria requisição será a peça inicial do inquérito. Pode ser que seja um requerimento da vítima em crimes de APPI, um furto, um roubo, a vítima foi lá e comunicou ao delegado, e ela quer também por escrito. Então, a peça que vai dar início é o requerimento. E se for prisão em flagrante, a peça que dará início é o próprio auto de prisão em flagrante. Isso está no artigo 5º também. Parágrafo 1º, inciso 2º. O inquérito terá início mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP ou a requerimento do ofendido se ele for incapaz do seu representante legal. Parágrafo 1º menciona o que um requerimento tem que ter. Existem alguns requisitos que devem ser preenchidos e nós vamos enquadrar no parágrafo 1º, por analogia, também a requisição do juízo do promotor. Tá? Os requisitos, a formalidade são os mesmos. No parágrafo 3º, vocês têm a denúncia anônima, a delatio criminis. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública, leia-se incondicionada, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Mandará. É dever. Logicamente, a autoridade só pode fazer isso, a autoridade policial, se o crime for APPI. Em crimes de ação penal pública condicionada, a autoridade policial ela não faz nada sem a condição que é a representação da vítima. Então, não poderia estar escrito mandará. Em crimes de ação penal privada, ela não faz nada sem a solicitação da vítima, que é o requerimento. No crime de ação penal pública condicionada, exige-se a representação da vítima, e na ação penal privada o requerimento, vocês têm no parágrafo 4º e 5º do artigo 5º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. É uma condição. E parágrafo 5º, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, APP e APPC precisa de requerimento e representação, respectivamente.
No artigo 6º, nós temos as diligências que a autoridade policial deverá, é obrigação fazer, assim que ela tomar conhecimento da notícia crimes. Acompanhe a leitura. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Vocês vão encontrar a mesma leitura no artigo 169 do CPP. Inciso 2º do artigo 6º, que eu vou explicar junto, tem a ver com o inciso 1º. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Isso também está no artigo 11 do CPP. Bom, como eu falei antes, ocorreu um crime, a autoridade policial tem que isolar para evitar que pessoas mexam no local e talvez levem embora ou estraguem provas importantes. Até um fio de cabelo, a pegada, impressão digital, mancha de sangue, as armas utilizadas no delito, outros objetos que tiverem importância, sei lá, às vezes tem um pincel, né, exclusivo de pintura, uma faca exclusiva de cabeleireira. Isso poderá denotar que talvez o autor do crime seja um artista plástico, um pintor, um cabeleireiro. Então é importante apreender todos os objetos encontrados na cena do crime. Logicamente, depois que eles forem liberados pelos peritos. Inciso 3º. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Qualquer prova. Aqui entra a ouvida da própria vítima, a ouvida de eventuais testemunhas, a ouvida do próprio criminoso, uma eventual busca e apreensão, qualquer diligência que seja necessária, qualquer elemento probatório para formar melhor o inquérito e, portanto, a futura propositura da ação penal. Inciso 4º, ouvir o ofendido. Nada melhor, se tiver uma vítima, do que ouvi-la, né? A parte relacionada à ouvida da vítima está no artigo 201 e seguintes do CPP, que vocês estudarão no processo penal 2. Lembrando que vítima presta declarações, criminoso presta interrogatório e somente testemunha que presta depoimento. Que as pessoas costumam confundir, os alunos inclusive, falando a vítima vai prestar depoimento. Né? Depoimento é de testemunha, declarações de vítima, interrogatório do criminoso, ok? Prosseguindo, tô falando rápido, senão o tempo aqui, ó. Inciso 4º, ouvir o indiciado. Claro, né? A gente tem que ouvir o criminoso. No inquérito, nós não chamamos de acusado, nem denunciado, nem réu. Ele é indiciado, porque contra ele há meros indícios, suspeitas, ainda não há acusação formal. Só quando o MP propor a denúncia e o juiz receber, nós vamos chamar de denunciado ou acusado. Quando o juiz prolatar a sentença condenatória, ele é chamado de condenado ou réu, tá ok? Ou sentenciado. Assim, a parte relacionada ao interrogatório do criminoso está nos artigos 185 e seguintes do CPP, que aliás sofreu alteração com a lei do pacote anticrime e é uma matéria importante do próximo semestre. Inciso 6º. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. São outros meios probatórios, se necessário, né? Estão nos artigos 226 e seguintes, e eu não vou adentrar aqui para não tomar muito tempo, porque são elementos de prova que vocês verão futuramente no semestre que vem. 7º. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito ou quaisquer outras perícias. Isso está nos artigos 158 e seguintes do CPP. Exame de corpo de delito, como eu falei, é o exame no locus delicti, no local do crime, nos objetos encontrados. É um exame de fundamental importância em crimes que deixarem vestígios. Se não fizer o exame de corpo de delito, no crime que deixa vestígios, é causa de nulidade absoluta, conforme o artigo
564 do CPP. Nós estudamos no Pena 1 crimes que deixam vestígios, eles são chamados de delicta facti permanentes ou delitos não transeuntes. Eles não são transitórios, deixam vestígios, e por isso tem que ser feito o exame pericial pelos peritos. Geralmente é perito oficial, ou se não houver, o juiz nomeará 2 peritos não oficiais, que eu já expliquei mais ou menos para vocês em sala o que significa. Somente no caso de terem desaparecido os vestígios, ou se o crime não deixou vestígios, como uma injúria, uma calúnia, uma ameaça verbal, não há o que ser periciado. Aliás, crimes que não deixam vestígios se chamam delicta facti transeuntis. São delitos transitórios. Nesse caso, a gente não faz o exame de corpo de delito direto, ou seja, a perícia, porque não há o que ser periciado. Mas a gente irá utilizar o chamado exame de corpo de delito indireto, que é, no caso, outras provas, por exemplo, eventuais provas testemunhais. Ok? Prosseguindo, artigo 6º, diligências. Inciso 8º. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Processo datiloscópico é colher as impressões digitais do indiciado. Sempre houve muita polêmica se isso seria constitucional ou não, porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 58, ela diz que o civilmente identificado não será criminalmente identificado. A identificação civil é feita através de documentos, RG, CPF, né? Porém, o próprio STF, ele já sumulou, não é súmula vinculante, mas ele ditou uma súmula, permitindo que mesmo que haja identificação civil por documentos, nada impede a identificação criminal através da colheita das impressões digitais. Principalmente quando há dúvida sobre a autenticidade do RG, quando o indivíduo tem mais de um RG, obviamente falsificado, quando esse RG está apagado, as informações não são bem visíveis. Então, nada impede colher as impressões digitais. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado. Claro, saber tudo aqui sobre a vida dele. Aliás, isso está lá no Código Penal, no artigo 59, que nós estudamos muito, que se chamam circunstâncias judiciais. Avaliar a vida pregressa, a conduta social, a personalidade, os antecedentes, né, tudo que envolve o crime. Inciso... Onde é que eu estou aqui? Inciso 10º. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome ou contato do eventual responsável para o cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Esse inciso 10º, ele é novo, ele foi acrescentado por uma reforma no ano de 2016. Poderíamos até incluir aqui um inciso 11º ou 11, pela leitura do artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade, a ordem pública. Então, uma outra função do delegado é fazer a reprodução simulada dos fatos, desde que possível, né? Lembrando que o indiciado, ele não é obrigado a participar da reconstituição do crime. Reprodução simulada nada mais é do que a reconstituição do delito, porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Lembram do princípio da proibição da autoincriminação? Ou o Procurando Nemo, né? O Nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a autoincriminar-se, a produzir provas contra si mesmo. Então, o criminoso, o indiciado, participa da reconstituição se quiser, ok? Claro que nós não podemos fazer reconstituição de crimes que atentem contra a ordem pública e a moralidade. Eu não vou fazer a reconstituição de um crime de estupro. Não tem sentido. Eu não vou fazer a reconstituição de um crime de inundação, explosão, desabamento, desmoronamento, incêndio, porque colocariam em risco a própria moralidade e a ordem pública. Ok, pessoal?
Bom, essas são as diligências do artigo 6º e 7º. Vamos ver o que mais. Prazo. Qual é o prazo do inquérito que sofreu uma alteração com a lei do pacote anticrime? Abram o artigo 10 do CPP. Vocês têm assim: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto. Agora acompanhe a leitura do parágrafo 3º do artigo 10. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Isso aqui é o seguinte: no que tange a indiciado preso, a gente sempre obedeceu ao pé da risca, o delegado obedecia, né, a conclusão do inquérito das investigações no prazo de 10 dias, sob pena de demonstrar constrangimento ilegal, cerceamento no direito de ir e vir do indiciado. Agora, quando o indiciado estivesse ou está, porque isso continua valendo ainda, solto, esse prazo de 30 dias ele não é fatal. Aliás, na prática, gente, nunca é observado o prazo de 30 dias. Tá? Esquece, é utopia. Geralmente, por excesso de trabalho, todo mundo tem excesso de trabalho, vocês têm, eu estou entupida, o delegado também. Então ele costuma solicitar ao juiz dilação de prazo, ou seja, mais prazo por excesso de trabalho, para ele concluir as diligências. E a lei não diz quanto que o juiz concederá mais de prazo. Fala o prazo marcado a critério do juiz. Na prática, tem juízes que concedem mais 30 dias, tem juiz que concede de cara mais 60, mais não, 60, né? Tem juiz que concede 90 dias. E aí é critério do magistrado, ele tem que avaliar, né? Cada caso é um caso, avaliar o crime, a gravidade, se realmente é necessário dar mais prazo, se precisa investigar mais. Mas o que vocês têm que saber é que indiciado solto, o prazo de 30 dias pode sim ser elastecido, né? Ser ampliado. Agora, com relação ao indiciado preso, nós observávamos o prazo de 10 dias e ponto final. Porém, eu comentei com vocês em sala de aula, ao estudarmos o novo artigo 3º A, B, C, D e companhia, que foi incluído no artigo 3º B, o parágrafo 2º. Abram lá. Aliás, vocês não têm no Vademecum, né? Eu imprimi para vocês, levei em sala de aula, coloquei no sistema, fiz tudo que é possível para que vocês tivessem a nova lei. Então peguem ali a folhinha onde tem o artigo novo, novíssimo, o 3º B, parágrafo 2º. Ele foi incluído pela lei do pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019 e que entrou em vigor em janeiro agora, fresquinha. Parágrafo 2º do 3º B diz assim. Assim que eu achá-lo, né? Tá aqui. Parágrafo 2º. Espera que agora eu virei aqui. Estar com o Vademecum na mão não é muito fácil neste momento. Onde é que tá meu parágrafo 2º? Que eu perdi aqui. 3º. Muita calma nesta hora, povo. Achei. Depois de 2 horas, eu acho. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e depois de ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Está falando aqui que no caso do indiciado preso, é possível prorrogar por mais 15 dias. Então, além dos 10 dias, que é o prazo normal previsto no artigo 10, é possível conceder mais 15 dias. Se terminado esse prazo, o delegado ainda não concluiu o inquérito, aí vai ter que relaxar a prisão e soltar esse indivíduo
porque vai caracterizar constrangimento ilegal no direito de ir e vir. Meia hora já falando sem parar, né? Vocês sabem que em sala de aula eu tô sempre com a minha garrafona, né, de 1 litro. Aqui é só um copinho. Bom, esse prazo, ele é do CPP. Porém, existem alguns crimes, importantíssimos por sinal, previstos em leis especiais que têm prazos distintos, e aí vocês vão seguir os prazos previstos na lei especial. Por exemplo, crimes previstos na lei de drogas, Lei 11.343 de 2006. São prazos distintos, tá? 30 dias se o indiciado estiver preso ou 90 dias se estiver solto. E tem também prazos ligados à Justiça Federal, prazos previstos na Lei de Economia Popular. Tem outros prazos além desse do CPP. Vamos ver o que mais aqui. Eu tô passando só o que é primordial, né? Como é que é terminado, concluído o inquérito? O delegado, ele precisa elaborar um relatório. Nesse relatório, ele vai mencionar tudo que ele realizou de diligências, né? Tudo que as autoridades, os agentes policiais, os policiais civis, juntamente com o delegado, apuraram. Porém, ele não pode emitir juízo de valor. Ou seja, ele não pode colocar a opinião pessoal dele. Né? Falar, eu acho que o indivíduo é culpado, tem que realmente condenar, não tem que absolver. Ele vai colocar o que foi realizado nas diligências, tá? Isso está no artigo 10, parágrafo 2º do CPP. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. E o parágrafo 1º, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juízo competente. Outra coisa que tem que ficar bem em mente: inquérito não é indispensável, ao menos na teoria. Na prática, o inquérito é importantíssimo. É muito raro a gente não ter o inquérito, né? Na prática, ele pode até ser indispensável. Mas na teoria, e isso vocês têm que saber bem, porque costuma cair em questões de concurso público, OAB, né? Na minha prova, quando ela ocorrer, que inquérito é uma peça dispensável, porque ele só é necessário para formar a convicção do MP, para que o Ministério Público tenha em mãos provas suficientes, elementos probatórios para oferecer a denúncia. Mas vamos dizer que o MP já tem esses elementos em mãos. Não vai ser necessário abrir inquérito e investigar, tá? Então ele já oferece a denúncia. Por isso é uma peça dispensável. Não tem nenhum artigo falando claramente isso, mas a gente subentende através da leitura de alguns artigos, como por exemplo o artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Não está escrito o inquérito acompanhará a denúncia ou a queixa sempre. Sempre seria sempre. Está escrito sempre que servir de base a denúncia ou a queixa. Se ele não servir de base, porque não há necessidade de estar investigando, então a gente não vai precisar de inquérito, tá? Então é uma peça dispensável. Vamos ver o que mais aqui, para concluirmos essa aula e vocês não ficarem com os ouvidos cansados. Valor probatório do inquérito. Olha, o juiz durante muito tempo, ele sempre avaliou, não adianta falar que não, porque ele sempre avaliava as provas produzidas no inquérito para formar o seu convencimento, sim. Mas, principalmente agora com a lei do pacote anticrime, né? O juiz não pode mais pautar a sua decisão final, a sua sentença, com base em elementos colhidos única e exclusivamente em inquérito. Ele até pode avaliar desde que as provas sejam refeitas, repetidas em juízo. Quanto a nulidades, vícios, erros no inquérito, não vai acarretar a nulidade da própria ação penal,
porque o inquérito não é processo, como eu comentei. Ele é um procedimento de caráter meramente administrativo. Então, eventuais vícios, erros, não vão acarretar a nulidade nem do inquérito e nem da futura ação penal pautada ou baseada nele. Arquivamento. Cuidado com este tópico. Delegado jamais pode arquivar inquérito de ofício, de livre e espontânea vontade. Isso está no artigo 17. Quem determina o arquivamento é o juiz, a requerimento do Ministério Público. Tá? É o juiz a requerimento do MP. É possível haver o desarquivamento? Sim, desde que surjam provas novas de fundamental importância, provas realmente cabais, né? Não é qualquer coisinha ali, vamos reabrir o inquérito. Não. Quando surgirem provas de fundamental importância, é possível sim a reabertura do inquérito. Vamos ver o que mais. Tem alguns artigos, pessoal, que eu nem coloquei no material porque eu não irei cobrar, né? Leiam o artigo 16 e o 18. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Significa que não é o bel prazer que ele fala para o delegado, olha, continue investigando. Não, é quando realmente ele necessitar de maiores elementos probatórios, ele devolve os autos do IP para que o delegado proceda a novas diligências. E quanto ao desarquivamento, o artigo 18. Depois do ordenado arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, então quem determina o arquivamento é o juiz, a requerimento do promotor, do MP. Depois do ordenado arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, a novas diligências, novas investigações, se de outras provas tiver notícia. Assim, também não esquecer, eu passei para vocês lá no início da matéria, a matéria que foi encaminhada pelo site, no sistema. As características do inquérito. O inquérito é um procedimento totalmente inquisitivo, não há contraditório nem ampla defesa, ao contrário de um processo. O inquérito é um procedimento escrito e sigiloso. Vocês deem uma lidinha no artigo 9º e no artigo 20, vai falar sobre isso. Ao contrário de um processo, em que é escrito, mas a predominância é da palavra falada, da oralidade. No inquérito não é possível a gente opor suspeição, impedimento do delegado. Isso está no artigo 107 do CPP. Já no que tange ao juiz ou promotor, nós poderemos sim arguir impedimento ou suspeição, que é o artigo 252 e o 254 do CPP, tá? Vocês estudarão ainda mais à frente. No inquérito, o indiciado, ele não é um sujeito de direitos, até porque não há o contraditório, ampla defesa, ele é um mero objeto da investigação. Que mais que eu passei para vocês? São as características, né, lá da parte inicial da matéria. E o inquérito é indisponível, como eu já falei, não pode ser arquivado de ofício pelo delegado. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu tô falando rápido, aqui o que eu tô lembrando, só para dar uma ajudazinha, e mesmo assim já está em 38 minutos, fica cansativo e não vai nem subir isso aqui no YouTube. Eu vou estar gravando uma videoaula, e também vou digitar e encaminhar para vocês, que alguns alunos solicitaram, sobre os novos artigos do CPP introduzidos pela lei do pacote anticrime, que é o artigo 3º-A, B, C, D e companhia. Nós vimos em sala de aula, eu expliquei bem, mas eu vou tentar digitar e encaminhar para vocês para auxiliar, até porque é uma matéria muito nova. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre ação penal, uma matéria importantíssima. Não é difícil, nós já estudamos um pouco no Direito Penal 2, né? Porque há alguns artigos previstos de ação penal no Código Penal, artigo 100 a 106 do CP, mas é uma matéria bastante extensa, tá? Então até lá, espero que esse videozinho caseiro auxilie vocês ali na melhor compreensão.
Tá ok? Abraços, pessoal. Até lá, firmes e fortes.